Ok, eu sou Tarcísio de Oliveira e esse é um trabalho da disciplina de Multimídia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu vou falar um pouco sobre MP3. O MP3 foi um formato criado em 1995, criado não, né? Ele foi lançado em 1995 pela MPEG, Moving Picture Expert Group, que sentiram a necessidade de criar um áudio digital diferente. Porque a maneira convencional de armazenamento não convinha depois que chegou a internet, já que você utilizava cerca de 50 megabytes para um arquivo de áudio. Então eles pensaram, por que não tirar o que é imperceptível ao ouvido humano e assim reduzir o tamanho do arquivo? Para surpresa deles, o MP3 se mostrou muito eficiente. Por quê? Em comparação com 50 megabytes de antes, o MP3 a uma taxa de 128 kilobits por segundo conseguia reduzir isso para 5 mega, que é uma coisa genial. Você conseguir colocar mais 10 músicas, né, num CD que geralmente tem 700 megabytes para você utilizar, né? Antes você tinha uma faixa de 14 músicas, um álbum de 14 músicas. Agora você pode colocar 140 em um CD de 700, o que é uma coisa muito boa, ao meu ver. Porém, você perde, com o MP3 você tem uma perda, né? Que é a perda na qualidade, já que é retirado tudo aquilo que o ser humano que o ouvido não percebe. Não quer dizer que ele não escuta, ele não percebe, você não está percebendo. E o MP3 você tem você tem várias faixas, você tem vários bitrates, né? Taxas de bits diferentes. Você tem o 128, que é o padrão. Você tem o 8 kilobits, que é muito ruim. E você tem até o 320 kilobits por segundo. Como é que foi formado isso, né? O MP3 é regido por 3 princípios básicos. Primeiro é o método de compressão por perdas do MP3. O primeiro princípio dele é a faixa de frequência audível do ser humano. Então vamos fazer o que? Eles pensaram, vamos retirar tudo aquilo que o ser humano não escuta e que está no arquivo lá de 50 megabytes, que para mim não é necessário isso tudo, né? Já que eu quero gravar música e não alguma coisa para baleia ouvir ou morcego. Então o que eles fizeram? Retirando tudo que está antes de 20 Hz e depois de 20 kHz, que é a faixa de frequência audível do ser humano, né? De 20 Hz até 20 kHz. Passando disso, você não escuta. É claro que tem seres humanos que escutam até 18, que é o meu caso, que eu não passo 18 kHz. E eles pegaram e fizeram o seguinte: eu preciso de 20 kHz, né? Olhando pelo teorema de Nitze, ele fala o quê? Que para garantir a reprodução de um sinal, temos que amostrar pelo menos 2 vezes a sua frequência. Ou seja, neste caso, como a frequência máxima de interesse é de 20 kHz, basta amostrar 40 kHz. Pronto. Utiliza-se então 44.100 Hz como taxa de amostragem, pois levando em consideração 10% de tolerância ainda. O segundo princípio é o limiar da audição na faixa de frequência audível. Entre o 20 Hz e o 20 kHz ainda, né, que já tiramos
uma parte enorme lá que é abaixo de 20 e acima de 20 kg. Nesse meio ainda, existem algumas frequências que o ser humano não percebe muito bem. Não percebe muito bem. Então, o que foi feito com o MP3 fez? Ele retirou isso. Simplesmente retirou essas faixas e deixou o arquivo muito mais comprimido, né? De uma forma absurda. E por último, o mascaramento em frequência e mascaramento temporal. O que acontece no mascaramento em frequência e mascaramento temporal? No mascaramento em frequência, quando você tem, por exemplo, dois instrumentos de timbres diferentes e um soa na frequência próxima a daquele outro, quando esse segundo tem uma intensidade de som maior que esse primeiro simplesmente é retirado. Isso o MP3 faz. Tá lá os dois sons. Por exemplo, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, né, é o caso da bateria. Tá lá dois sons. Tem eles estão com uma frequência muito próximas, né? Ele simplesmente ele corta aquele timbre que está com menos intensidade. E além do mascaramento em frequência, a gente tem um mascaramento temporal. O que o mascaramento temporal faz? Depois de um som forte, uma batida forte, ou um tom tocado muito, muito forte, o próximo instrumento que vem com uma frequência muito próxima daquele do primeiro, da batida forte, ela é retirada. É isso mesmo. Quando você soa um tom muito forte, vem o segundo logo em seguida com a frequência muito próxima daquela, aquele som simplesmente é retirado do MP3 e é salvo dessa maneira. É claro que, como eu disse, né, isso varia com a qualidade da taxa de bits que você salvou o seu áudio. Aqui eu deixei como exemplo a música Kalimba, né? Nesse caso aqui, já está aqui bonitinho aqui, 400 estéreo, 44.100 Hz, 32 bits. Eu peguei essa música Kalimba, deixa eu tocar ela para vocês aqui, né? Que é do Windows. Nesse programa Audacity, né, que você pode baixar na internet, ele é muito útil, ele é muito bom, ele reproduz música, além de dá para você brincar com elas. Então, você tem a sua música. Você vem aqui em ficheiro, né, uma funcionalidade dele, e exportar. Quando você aperta exportar, aparece aqui, ó, você quer guardar com o tipo. Você tem esses tipos aqui, ó, todos esses tipos que você pode mexer e brincar com Audacity. Mas o de interesse da gente é o MP3, né? A taxa de bits aqui, o modo, eu coloquei em média. A qualidade, você escolhe, tem aqui de 8 kilobits até 320 kilobits por segundo, né? E como eu já fiz o trabalho de casa, o dever de casa, eu já tinha feito aqui 8, 32, 96, 128, 120, 192, 320 e o original, né? Eu vou salvar só mais um aqui. Vamos ver, tem aqui 32, 96, 120, vou colocar um 64. Isso, 64. E salvar aqui. 64. Guardar. Aqui vai pedir, aparecer informações, né, de se você quer alterar nome, esse negocinho. Você guarda, você aperta OK. Espere ele exportar.
tudo ok. Agora o que é que a gente tem aqui? Vamos pegar e reproduzir no Windows Media Player. Desculpa, eu peguei uma faixa só pra ficar organizado, né? Aqui em detalhes, Kalimba 64. Aqui tá organizando por título lá. Beleza. Windows Media Player organiza por título. Antes de passar, desculpa, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui a diferença do tamanho. Com 8 kilobits, o arquivo vai para 386 kilobytes. Isso aí é o tamanho dele. 32, 1,4. O 64, que aqui não está aparecendo ele. Deixa eu ver, 5, 2,5. Esse aqui, 2,7. Depois ele vai para 96, 4 MB, 128, 5,5 MB, 192, 7,9 e o 320, que é o máximo, né, que você pode colocar lá, dá 12,7 MB. Que mesmo assim, comparando com o arquivo de áudio normal antes, né, é muito bom. Você tinha 50 megabytes, agora você tem 12, né? É uma qualidade muito boa. Eu vou tocar a música aqui porque o microfone não tá dando para ser ouvido juntamente à música. Então vou colocando as músicas aqui, depois eu dar uma pausa e explicar direitinho. A qualidade fica muito ruim. Se tivesse menor que isso, não dava nem pra escutar nada, né? Vamos lá, 32. Perceber, agora comparado com 8, né, os sons agudos estão um pouco mais vivos, dá pra você ter uma noção mais clara do que está acontecendo, mas ainda assim quem conhece a música Kalimba vê que está faltando uma gama de instrumentos que não aparecem em 8 nem 32. Vou colocar de novo o 8. Dá até para escutar agora o barulho do prato, né, da bateria, que antes não aparecia.
64 já começa a aparecer alguns elementos novos, né? Com a bateria que não aparecia nem 8 nem 32, ele começa a aparecer em 64. E eu não sei se é porque existia o contrabaixo antes e não dava para se perceber porque os outros sons ainda estavam um pouco mais dispersos, mas agora dá para ter uma percepção mais do contrabaixo. Ele aparece mais. 96. Agora eu não sei o nome daquele instrumento, né? Ele dá um chiadinho um pouco mais bem, um som bem agudo, deve ser um chique-chique, ou pode ser o barulho do prato mesmo que melhorou a qualidade absurdamente. Mas agora já dá pra escutar em 96, na taxa de 96 kg. Vamos colocar 128, que é o padrão. Agora com 128, eu não sei se vocês perceberam, vou colocar aqui de novo para vocês verem, né? Por causa desse mascaramento em frequência, que ele não permite os dois instrumentos de intensidade diferentes aparecerem, tem um dueto, né? Do baixo com o instrumento principal, que parece um teclado alterado, né? São um timbre diferente de um teclado. Entendeu? Antes não aparecia os dois, agora aparece. Vou colocar pra vocês. Não sei se deu pra perceber, tem um baixo aí e ele tá junto com esse instrumento da frente. Acho que 96 não dá pra escutar, agora provavelmente eu vou conseguir perceber ele, mas não dá. Tentei, mas não vi nenhuma diferença do 128 para o 192. Se vocês perceberam, eu fico feliz, mas eu não percebi nenhuma diferença do 128 pra cá. Nada mesmo. E isso tem uma razão, né? Tem um porquê disso aí. Esse padrão 128
ele é muito bom para maioria das músicas que a gente escuta, né? Todas, reggae, rock, pop. Por quê? Porque você não tem muitos instrumentos sendo tocados, você não tem uma gama muito grande de instrumentos para você ter que diferenciar um timbre de outro, um som de outro. Então, o 128 é cômodo, é bom, é agradável ao ouvido. Abaixo disso tem gente que gosta de 96, 64, 8 eu nunca vi, mas uma dica, né? Acima de 128, provavelmente o 128 não vai ser muito bom quando você quer gravar, você quer mudar a taxa, né? Colocar a taxa de 128 para uma música que seja de uma orquestra sinfônica, por exemplo. Você tem muitos instrumentos musicais sendo tocados ao mesmo tempo, né? Vou colocar 100 instrumentos musicais. Ele vai simplesmente sumir com a maioria deles pelo aquele mascaramento em frequência e o mascaramento temporal. Simplesmente você vai perder muito da melodia. Se perder na melodia, né? Provavelmente você não vai escutar esses instrumentos, até mesmo o violoncelo mais baixo e tal. Então, para algumas aplicações, o 320 é ótimo, o 192 também, mas ainda assim, para as músicas que a gente tem hoje, sertanejo e tal, ainda o padrão é o 128, que é muito bom, é agradável ao ouvido. Eu queria só ver uma comparação aqui do 320 para o 8. Não dá, né? Muito ruim. Então, é isso, pessoal. Eu acho que eu já expliquei um pouco do que é o MP3, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Todo mundo colocou as referências no final em um plano, né? Eu vou mostrando aqui para vocês. Quando você pesquisa MP3 na internet, olha o que aparece. É até engraçado, né? O MP3 foi um formato tão foda, modificou tanto, né? A forma em que a gente armazenava os áudios, que as pessoas criaram players, dispositivos com o nome dele, MP3. Simplesmente falava, reproduz MP3. Olha, vamos colocar o nome de que? MP3. Popularizou, né? Uma coisa muito boa. Aqui as minhas referências, né? Eu olhei o Wikipedia. Por quê? Porque eu acho que o Wikipedia é um site completo. Eu acho completo. Ele explica muito bem sobre tudo. Dá pra você modificar caso você saiba mais do que a pessoa que escreveu sobre aquele assunto. Então, muita gente modifica e faz melhor. Então, eu acho ele muito bom. Pesquisei também no Tecmundo, que já é um site conhecido pelo pessoal da engenharia. Todo mundo pesquisa coisa aqui porque é muito interessante. Eles dão uma explicação muito detalhada sobre o assunto que está se pesquisando, né? Até detalhado demais pro meu gosto. E por último, eu estava pesquisando na internet e encontrei um vídeo que o cara explica o que é MP3 em 1 minuto. É óbvio que meu vídeo demorou um pouco mais, né? Peça paciência, mas é isso. Esse vídeo é muito bom. Assista. Então é isso, pessoal. Até a próxima.